Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Gratidão por ter você aqui nessa manhã. Você pode tomar o seu assento. Você que nos visita, é uma honra, um privilégio poder receber você e a sua família. Eu sou o pastor Renan e tenho uma imensa alegria em poder servir a Deus com esse povo tão lindo. Como é bom podermos estar aqui a cada manhã, a cada domingo. Como é bom poder estar aqui em cada encontro, em cada culto. Queridos, eu gosto muito de sempre ressaltar alguns aspectos fundamentais do ambiente onde nós estamos inseridos. Esse é um ambiente de adoração, é um ambiente de fé, é um ambiente de transformação, é um ambiente onde o Senhor nos proporciona essa oportunidade de termos comunhão uns com os outros, podermos conhecer melhor os nossos irmãos. Ontem nós estávamos aqui numa festa tão linda com os jovens, um culto tão maravilhoso acontecendo. E aí um pai de um dos jovens que estava aqui, eu estava ali fora conversando com ele, que é um amigo meu de mais de 20 anos, e a gente conversando, e as pessoas iam passando no corredor, ei pastor, e eu chamando todo mundo pelo nome, todo mundo conversando, e os jovens vindo, adolescente, criança, e eu compartilhando, conversando. Aí ele falou assim: rapaz, mas você conversa com todo mundo. Eu falei: mas são as ovelhas do rebanho, eu conheço eles estão aí, E isso é maravilhoso, mas isso é construído. De repente você está chegando na igreja agora, fala: poxa vida, será que algum dia eu vou conversar com o pastor, o pastor vai conversar comigo? Eu espero que sim, é uma honra, é um privilégio poder conhecer a sua história, conhecer a sua vida, encontrar junto com você o propósito, a missão, o que Deus tem para realizar através da sua vida. Você entender o que Deus está realizando através das nossas vidas, para juntos nós podermos unir forças e crescermos, desenvolvermos. E é maravilhoso quando nós entendemos isso. Quando nós estamos aqui no domingo pela manhã, a gente tem sempre o cuidado de trazer uma palavra pastoral. Uma palavra direcionada para você, ovelha, para você, discípulo de Jesus, que está na mesma jornada que eu, que estamos no mesmo objetivo. E nós sabemos que essa é uma jornada repleta de desafios. Repleta de desafios. No domingo passado, nós tivemos uma abordagem muito bacana pela manhã, e na parte da noite, no culto de celebração, nós ministramos a parte 1 de um sermão, inspirados por Deus. Hoje à noite nós vamos dar sequência a esse sermão, inspirados por Deus, parte 2, tenho certeza que você vai ser muito abençoado, mas eu quero na manhã desse dia voltar a trabalhar um pouquinho com você, com uma estrutura que tem mais a ver conosco, através do que Deus está fazendo em nós. Entenda isso, é através do que Deus está fazendo nas nossas vidas, que Ele vai impulsionar e vai construir, consolidando e edificando uma igreja saudável. Quando eu não estou saudável e eu pertenço ao corpo, eu adoeço a igreja. Ter essa consciência, ter esse nível de conhecimento e maturidade, faz com que nós venhamos ter comportamentos diferentes. Às vezes as pessoas estão do nosso lado e elas são inflamadas, ou elas estão enfermas, elas estão doentes. E quando elas estão do nosso lado, ao invés de agirmos como um anticorpo, ao invés de nós fazermos uma contenção e trabalharmos para que aquela doença não se espalhe, é muito comum algumas pessoas aderirem, sem perceber o mal que isso vai fazer na sua própria vida. Me preocupar com você é me preocupar com o corpo de Cristo do qual eu faço parte. Ter a preocupação com a minha vida, com a minha atitude, é me preocupar com o corpo de Cristo ao qual eu faço parte. A santidade, a santificação, a nossa busca nessa jornada, não tem a ver com a nossa entrada no céu. A nossa entrada no céu é graça, é dom imerecido. Nós entraremos na eternidade com o nosso Senhor porque Ele nos comprou por um alto preço, preço de sangue. Porque Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um pressuposto e um princípio básico é crer em Jesus para a salvação. É confessar ao Senhor. A santidade, a santificação tem a ver com o processo da transformação desse nosso eu interior, para que possamos a palavra santo no original é kadosh, e kadosh significa ser separado.
Evangelho de João 17, Jesus faz a oração sacerdotal dizendo assim: Pai, por eles eu me santifico, para que eles possam ser o quê? Santos. Jesus está dizendo para você e para mim que quando nós buscamos a santificação, quando nós nos separamos deste mundo, quando nós nos permitimos viver uma vida em Deus, nós nos tornaremos um ponto de referência para que outras pessoas também sejam alcançados. E quanto mais nós nos separamos do mundo, mais nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos do mundo, mais nós nos distanciamos de Deus. É simples assim. Forjando um caráter cristão. É sobre isso que nós vamos falar. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas qual é o conceito de forjar? Em linhas gerais e bem básicas e simplórias, numa era medieval, quando nós começamos ali a entender os guerreiros templários, nós começamos a ter ali os cavaleiros, as espadas começando a surgir, o ferro, ou o metal, depois você vai procurar no Google, vai pesquisar onde você achar melhor, mas eu estou trazendo aqui de uma linha mais prática para você. Você vai ter conceitos muito mais profundos, acerca da têmpera, acerca de quantos graus é equivalente para que você possa fazer esse processo, entre 90, 950, 1200 graus Celsius, até que o metal chega num ponto da cristalização, para que ele possa ser moldado, mas esses detalhes técnicos você vai estudar depois. Eu quero que você entenda o seguinte: você pega um metal bruto, e para que ele possa ser forjado, ele é elevado a uma temperatura suficiente para que aquela forma em que ele existe, ela possa ser moldada na pressão e no impacto. Coloca sobre uma bigorna e vem com uma marreta, um outro metal, e bate sobre ele. E ele vai começando a tomar forma. E aí, por que é necessário enfiar na água? Estou falando de um método mais artesanal. Porque quando você eleva a temperatura do metal para que ele permita se deformar, sair do estado atual para ser forjado em uma outra estrutura, ele está pronto para tomar a porrada e começar a modulação. E aí você bate, quando ele começa a aproximar na modulação, ele está com a temperatura elevada, para que você não perca o trabalho, você enfia na água, e aí você tira da água, aquela têmpera faz com que ele já está voltando, já está tomando molde, e aí você faz o que novamente? Temperatura, porrada, temperatura, porrada. E o caráter cristão, você acha que forjar o caráter cristão é simples? Se tem uma coisa que eu e você precisamos ter um nível de consciência, é que para sermos forjados, essa estrutura que está aqui, ela vai ser modificada. Então é necessário que haja um processo de desconstrução para um processo de reformulação ou de reconstrução. É transformar algo que tem a sua estrutura em algo novo, dentro do processo da forja. Aí quando nós vamos para uma linha já mais automotiva, industrial, eles já fazem diferente. Vem aquela chapa de metal, qual é a primeira coisa que se faz? Dá logo um corte, faz uma incisão no metal, ou seja, o que não serve já é jogado para fora, para ser sujeito ao fogo, para ser derretido, e depois voltar, mas já é cortado, já tira, já elimina o excesso. Quantos excessos tem na minha, na sua vida, e que às vezes nós não estamos nos sujeitando a um processo para sermos transformados naquilo que Deus quer transformar. Quantas pessoas estão no nosso meio, e entenda uma coisa: a temperatura que está sendo elevada nesse lugar, ela está sendo elevada para que todos possam ser transformados, mas tem gente que não se sujeita ao fogo, entende? Tem gente que não permite o impacto da transformação. Tem gente que pensa que já está resolvido.
essa não é a sua melhor versão, essa não é a minha melhor versão. Hoje é um dia que eu preciso ser colocado no fogo novamente, tomar mais umas porradinhas, mais umas pancadinhas, tirar uns excessos, depois ser colocado na água e voltar para casa um pouco melhor. Ainda não alcancei a forma, porque aquele que começou a boa obra na minha, na sua vida, ele vai aperfeiçoar. Hoje é dia de você ser forjado mais um pouco, e é isso que nos inspira. Não pensa você que você vai chegar na igreja uma vez, isso é um ledo engano. Achar que foi na igreja hoje, já voltou transformado. Meu Deus do céu. A palavra caráter no grego é gravar. Existe algo gravado, existem características específicas que hoje fazem parte da sua estrutura. E não é simplesmente passar um paninho. Se fosse uma escrita, você passaria um paninho. Se fosse um lápis, você passaria uma borracha. Não, mas é a sua estrutura. Ela está, sabe, com aquela forma. Então um paninho não vai resolver. 40 anos sendo moldado, forjado. 41. E já está pronto, apóstolo? Eu achei que então só faltava mais uns 12 para mim, mas na hora que você fala, estou pronto, eu falei, ufa, graças a Deus, só falta mais uns 12 anos. Mas não é assim. Enfim, esse é um processo muito delicado. E o que eu quero, deixa eu ler aqui para você, às vezes eu escrevo um bocadinho, né? Eu não sei se você já comprou um carro ou um eletrodoméstico. Mas independente de você comprar um carro ou você comprar um eletrodoméstico, ambos vêm com um manual de utilização feito pelo fabricante. Entenda isso. Quem fabricou aquele bem, aquele produto, fez toda uma estruturação e manda para você um manual de utilização. Hoje em dia, olha só, o ser humano, as coisas têm que ser cada vez mais fáceis. E isso torna você cada vez menos produtivo, sabia disso? Antigamente, você comprava um aparelho eletrônico e ele tinha uma chave seletora atrás dele. 110 e 220. Se você não mudasse aquela chave seletora e o aparelho fosse 110 e você colocasse em 220, você fazia o quê? Queimava. E aí começou uma briga com o Código de Defesa do Consumidor por causa da deformidade do caráter do ser humano. O sujeito não mudava o comando, queimava o aparelho e voltava na loja dizendo, olha, está com defeito. Isso demonstra a deformidade do caráter de um ser humano, que no nosso manual fala que isso é uma anomalia. É pecado, tem que ser tratado. Mas talvez você, ou alguém que você conhece, ou alguém muito longe daqui, já fez coisas semelhantes, né? E aí a gente não percebe isso. Entendeu? Porque aqui, acho que, só aposto que aqui não tem não. Mas isso é uma deformidade de caráter. E as pessoas não ficam atentas. O veículo, para que você possa fazer uso devidamente da garantia dele, o fabricante diz, olha, para alguns veículos, quando tiver 5.000 quilômetros tem que trocar o óleo, tem alguns que são com 10.000. Quando tiver X quilômetros, é necessário fazer uma revisão aqui, alinhamento, balanceamento, olhar as borrachas, olhar amortecedor, e vai embora por aí, óleo de caixa. Quando você não faz o processo de revisão preventiva e você perde os prazos, você perde o quê? A garantia. E aí tem gente por aí que não está seguindo o manual e está achando que está com a garantia do céu. Se você não está enquadrado dentro do padrão do manual, querido, você não tem céu garantido, não. Tem um padrão ali, ó. Fazer assim, fazer assim, fazer assim, aí você despreza o manual. Eu vou dar um exemplo para você muito simples. O sujeito que compra um aparelho, um telefone celular, que vem com aquele manualzinho, lê? Lê nada. E vai futucando, e vai descobrindo, ali é a caminhada cristã, vai fazendo, continua fazendo do mesmo jeito, porque se acha expert. Está tão moldado, tão forjado, e acha que essa é a vida comum. Mas não é assim que funciona, não. Esse é um princípio que se aplica à nossa vida cristã. Nós temos um manual, e ele se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Escuta,
esse manual, olha como que é o ser humano, né? O ser humano é o seguinte, você faz um carro, se você vai importar ou vai exportar, quando ele chega no país de destino, pode ter certeza que quem enviou vai mandar o manual no idioma, na língua de quem vai receber. Porque existe uma preocupação de que quem compra, quem adquire aquele produto, tenha noções básicas de como usar. A Bíblia também está sendo escrita em vários idiomas. É para que ninguém se perca. É para que ninguém fique sem a instrução. Hoje se usa muito menos. Quantas pessoas têm acessado cada vez menos a Bíblia? E o ser humano é o ser mais complexo que existe no universo. As nossas relações são complexas. O entendimento das nossas emoções, da nossa estrutura emocional, psíquica, ela é complexa. E às vezes nós não nos permitimos, sabe, dar uma olhadinha ali no manual. A gente aceita o rótulo que coloca em nós, coloca um rótulo em nós, e nós nos autorrotulamos. Eu sou assim. Deixa eu te explicar, você está assim, mas Deus te criou para ser outra coisa. Ou você aceita ser o que você quer, ou você se permite ser transformado no plano principal da sua vida, que tem a ver com o seu propósito. E é isso que vai fazer a diferença. Em minha jornada cristã eu tenho descoberto algumas coisas inegociáveis para a vida. Esses são princípios centrados no Senhor com o objetivo de trazer somente glória a Ele. E o cumprimento de cada um é essencial para que eu tenha uma vida cristã saudável. Eu poderia compartilhar com você a história de outras pessoas, mas eu quero compartilhar com você referências que fazem diferença na minha vida. Primeiro tópico, e não menos importante, nem mais importante do que os outros que virão, é: para que você possa ter o seu caráter forjado por Deus, em Deus e para Deus, busque a Deus e não o pecado. O pecado faz parte da sua estrutura real. O pecado faz parte da minha estrutura presente. Quando eu chego a Cristo, essa é a minha estrutura. O pecado é parte dessa estrutura. Então, para que eu possa ser forjado dentro de uma estrutura para um caráter cristão, é necessário que eu me submeta a essa transformação, a essa temperatura que vai gerar um desconforto, que vai me tirar de uma situação, aos impactos a ser trabalhado. E quanto mais eu sou exposto ao processo de forja, mais o pecado é extraído de mim, mais eu me torno como um cristão. Mas não é da noite para o dia. É um processo contínuo. E sabe por que algumas pessoas desistem na caminhada? É porque quando começam a ser trabalhadas, elas acham que estão prontas, e aí voltam a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque você não finalizou o processo. É uma jornada. É uma jornada. E muitos estão desistindo, sendo lapidados, mas desistem. Deus é doador da vida. Não encontramos vida em nenhum outro lugar. Deus é doador da vida. Mas como criaturas pecaminosas, oriundas de uma quebra de princípio, o pecado começou a fazer parte da realidade da humanidade. Essa é a nossa batalha diária, cotidiana. Os nossos corações naturalmente são propensos a fazer o quê? A se afastar do nosso Criador. Quando Adão se identifica com o pecado, a primeira coisa que ele faz é tentar o quê? Esconder. O grande X da questão é que muitos de nós sabemos que não podemos nos esconder de Deus, mas escondemos dos homens de Deus e de outras pessoas aquilo que nós pensamos que nunca virá à tona. Mas Deus não se deixa enganar. A igreja pertence a Ele, e aqui é um lugar de presença divina. Ele traz à tona, nada fica oculto sem que haja de ser revelado. As coisas de Deus são assim. E eu e você, nós precisamos entender isso. Isso faz parte do nosso processo. E aí quando nós olhamos assim, as nossas almas foram feitas para buscar a Deus, conhecer a Deus e andar com Ele. Nada mais do que isso. E é somente quando nós buscamos que nós vivemos o que Ele tem para nós. No livro de Amós,
Deus tenta repetidas vezes chamar a atenção do seu povo. Ele permite que eles experimentem. E aí nós estamos falando de um processo, para que nós possamos descobrir o quão são dependentes de Deus e o quanto confiamos neles. O povo de Israel passa fome, seca, pestilência, e ainda assim no capítulo 4 do versículo 11, Deus vai falar assim: vocês ainda assim não voltaram para mim? Passaram por tudo isso, e ainda assim vocês continuam. Mas o que diz que é muito interessante, é que em Amós 5,4 diz assim, Deus fala: me procure, para que você viva. Só existe vida em Deus. João 10,10, Jesus fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham ela em abundância. Talvez você está vivendo uma vida medíocre, uma vida sem prazer, sem realização, sem felicidade, porque você ainda acha que o que vai te trazer alegria ou plenitude são os prazeres desse mundo. Quanto mais você se envolve com os prazeres desse mundo, mais distante você vive de viver o gozo celestial proposto. Porque você está com seu foco, você está se contentando com essas coisas passageiras. E aí é por isso que nós temos que entender a importância de procurarmos pelo nosso Deus. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, já no versículo 11, vai dizer assim, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não é assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Porque em um tempo remoto, o sacrifício de vida era a vida de um outro animal, mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que Jesus fez por você. É o que Ele faz por nós, para nos conduzir. Se nós ouvirmos a voz dEle, andarmos nessa direção, Ele vai cuidar de nós. Segundo princípio, tema a Deus e não aos homens. O nosso Deus é santo, é um Senhor todo-poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas, e Ele pode estar em qualquer outro lugar. Onde? Ele está aqui, Ele está lá, Ele contempla tudo. Isso é parte dos atributos de Deus. Você acha que não, mas Ele contemplou o seu momento de aflição essa semana, que você estava chorando, que você estava preocupado, que você estava angustiado, que você estava passando por isso. Ele contemplou a sua euforia, a sua alegria, aquele momento que você, uau, deu certo, Ele estava lá. Ele contemplou quando você foi assediado, tentado. Ele contemplou quando você venceu. Ele contemplou quando você perdeu. Mas mais do que isso você tem consciência suficiente para contemplar Ele te contemplando, porque quando você tiver, você vai temer a Deus e não aos homens. Que Ele te contempla, isso é um fato. Mas se você é capaz de contemplá-lo, te contemplando? Porque essa é uma chave que enquanto ela não vira, o pecado te sucumbe. Eu escrevi assim, você se importa mais com o que os homens pensam de você ou com o que Deus pensa? Quem aprendeu a temer a Deus, se preocupa em andar na sua presença, ao invés de se preocupar com o que as outras pessoas vão fazer ou pensar de você. Eu tenho uma preocupação, porque quando eu tenho temor de Deus, eu tenho uma preocupação de andar na sua presença. Você precisa ter essa preocupação, esse zelo, esse cuidado. Eu tenho que andar na presença de Deus. Eu tenho que fazer as coisas que Deus me orienta para fazer. Eu tenho que viver uma vida segundo o que Ele tem proposto para mim. E quando eu faço isso, a minha preocupação está em agradar a Deus e não aos homens. Quantas pessoas agradam muito menos a Deus, agradam muito mais o seu ventre, os seus desejos e aos homens do que a Deus? Provérbios. Se não me falha a memória, 19. Alguém pode me ajudar lá? Acho que é 19, a partir do 20. Abre lá para mim. Não botei a referência. Graças a Deus. Ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que deve prevalecer é o propósito do Senhor. 22. O que se deseja ver num homem é um amor perene. Melhor é ser pobre do que um mentiroso,
Pode passar. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre dos problemas. Sabe esses problemas que te atormenta, em detrimento do pecado? Você que está causando eles. Se você entender, agora preste atenção. Quantas pessoas, filhos, em nome de Jesus, aprendam isso. Você tem um pastor, você tem um líder, você tem um irmão em Cristo, que senta com você e fala bem assim: olha, a respeito disso que você está fazendo, a Bíblia diz dessa forma. Isso é um conselho de acordo com a palavra. Mas a pessoa, olha só, é melhor ser um homem pobre do que um mentiroso, ser um rico, farto, abastado, ter bastante coisas, mas ser mentiroso, enganador. Não vai ter paz no seu espírito. Vai jogar uma mentira para debaixo de um tapete, vai precisar de um tapete maior, vai precisar de um tapete maior, de um tapete maior, e vai ter que estar sempre preocupado em cobrir isso. Quando a Bíblia te dá uma orientação, viva a verdade, busque a santidade, tema a Deus, não tema os homens. Quem aprendeu a viver na sua luz, quem aprendeu a viver na luz da eternidade, ofusca as visões temporais dos homens, tornando-as insignificantes. Não importa, se eu vivo na luz da eternidade, isso tudo que está aí, é passageiro. É passageiro. O temor do Senhor também nos protege de todo mal e do pecado. É impossível manter nossas práticas morais sólidas e nossas atitudes interiores corretas quando nossa ideia de Deus for errônea e equivocada. Quando perdemos o temor de Deus, não respeitamos Ele, os seus mandamentos, vivemos as nossas vidas sem prestar contas a Ele e aos outros, e por causa disso, cometemos vários pecados. Eu não tenho que prestar conta a Deus. Por hora não. Mas você vai prestar. Entenda isso. Você é livre para fazer com a sua vida e na jornada da sua vida o que você quiser. Mas quando esse tempo entre a vida e a morte, porque vida é isso, nascimento e morte é vida. Quando esse tempo entre nascimento e morte findar, existe dois caminhos. Um caminho para os justos e um caminho para os incrédulos, os pecadores e os injustos. E aí, nesse dia, você vai se lembrar desse sermão. Hoje é o dia da prestação de contas. E aí? Para onde você vai? Para terminarmos, ame a Deus e não o mundo. Qual é o objetivo dos seus afetos? Poder? Reconhecimento? Status? Hobby? Queridos, há muito tempo atrás, eu já vivi essa fase de contemplar uma casa linda, casa bonita, uma mansão, uma coisa assim, e falar assim: meu Deus, como deve ser bom morar nessa casa. Quando você olha uma casa linda, uma mansão, um negócio, quando você vê, sabe, aquela riqueza, aquilo que está longe da sua realidade, esse sentimento às vezes vai tomar conta do seu coração, do meu coração. Meu Deus, deve ser maravilhoso demais morar numa casa dessa. De repente você vê um carrão, você que gosta de carro, você vê um carro, aquele carro, você fala: gente, deve ser muito bom ter um carro desse. Quem sabe uma moto, uma bicicleta, eu não sei o que chama a sua atenção. Aquele vestido, aquele sapato, aquela bolsa na vitrine, alguma coisa que eu quero que você entenda, algo que está longe do seu alcance, e você pensar: deve ser maravilhoso ter algo como isso. Eu não tenho dúvida de que é. Mas essas coisas são atrativos para tirar o nosso foco daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nessas coisas que você deve se apropriar, se apegar. Olha o que vai dizer Mateus 6,19. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quantas pessoas hoje têm o seu coração? No trabalho? Quantas pessoas tem um zelo com a sua fonte de renda, acha que aquilo é mais importante, porque se aquilo secar, vai acabar a sua alegria, vai acabar a sua felicidade? Eu amo os meus diálogos com a minha esposa. São maravilhosos. De vez em quando ela me dá umas provocadas, né?
Aí eu estava lá em casa outro dia, ela veio, me abraçou, não sei o que, tal, não sei o que ela falou, e ela falou assim, você está feliz? Eu falei, meu bem, feliz não é uma circunstância, é um estado. Aí ela falou assim, tá, mas se acontecer alguma coisa que te deixar chateado? Eu falei, você é um chateado feliz. Mas se acontecer alguma coisa que te aborreceu? Eu falei, eu vou ser um aborrecido feliz. É melhor ser um aborrecido feliz e um chateado feliz do que um infeliz chateado e um infeliz aborrecido. Não é circunstancial, é um estado. A felicidade faz parte da minha vida, independente do que acontecer. Deus me deu gozo, alegria. Quando Ele fala, tende por motivo de grande alegria. Regozijai-vos sempre no Senhor. Aí eu vou estar, eu sou triste. Não, eu sou uma pessoa que tem gozo, que tem vida, que tem alegria, a despeito de qualquer circunstância. Mas o mundo vai tentar te assediar, vai fazer com que a tristeza, com que as coisas que você não tem, com que as coisas que estão por aí, ei, você e eu, vamos para o mesmo lugar, em algum momento vamos lançar a nossa vida em Deus para adentrarmos no céu, e tudo isso vai ficar aí. E a gente faz plano, é a casa, é o carro, é não sei o que, isso é parte da vida. Mas isso não pode ser a sua vida, não pode ser a vida em si. Tem pessoas que às vezes num momento como esse, está lá tocando um projeto, não tem que tocar esse projeto, se eu não tocar esse projeto, vai dar problema. Deus vai entender, Deus entende, mas você entende o propósito dele para a sua vida? Você entende quem é Deus para você? O seu caráter, o meu caráter está sendo moldado. Nós somos feituras das suas mãos, criados para a sua glória. E para nenhuma outra coisa. Então aprenda isso. Essa pessoa que está do seu lado, está indo com você para a mesma jornada. Mas o caráter dela também está sendo processado. Então ajuda ela. E deixa ela te ajudar. Porque a forja... é assim, ora eu estou na bigorna, pem, e você está ali do meu lado. Calma que já vai vir a água fria. Aí, ora eu que estou cá do lado de cá com você. Tentando te esfriar, e você na bigorna. Pem. A bigorna, o fogo, a água, é parte do processo. Malaquias 4 é lindo. Quando fala sobre o fogo, consumidor, refinador, transformador. Essa hora vem, o momento é chegado. Deus entra no meio do seu povo. E Ele vem com seu fogo refinador. Aleluia. Para tirar toda a impureza. Amém. Lembra disso, você está sendo forjado. Tem muita coisa para a gente melhorar.